Que alegria encontrar você aqui na TV Evangelizar. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso Momento Juntos. Vamos, a partir de agora, com essa transmissão que acontece para todo o Brasil via satélite, em canal digital aberto também para mais de 2.000 cidades. E pela internet você pode acessar o nosso site tvevangelizar.com.br para trazer para você alguns temas que abordam o nosso cotidiano, que aborda a igreja, a começar, por exemplo, por esta encíclica do Papa Leão XIV, onde ele trouxe alguns aspectos em torno de 5 eixos que atravessam todo o documento. E algumas palavras que eu vou destacar aqui: o coração, a conversão, o cristocentrismo, comunhão e caridade. E nós vamos conversar com o professor Giovanni Colares, que é coordenador da pastoral da região episcopal São José da Arquidiocese de Fortaleza, sobre este ponto de vista da encíclica. Ainda com notícias do Vaticano, nós vamos compartilhar com você que em setembro o Papa Leão XIV vai inaugurar a exposição Aquila. A mostra traz uma reflexão sobre os elementos naturais como espelho dos medos e das esperanças da humanidade. Vamos também falar sobre fé e tentar entender por que a tendência de se aproximar de Deus é quando envelhecemos. Vamos ter uma profissional para falar deste tema. Ainda vamos conhecer a história de inspiração do Seu José, que se formou na faculdade aos 76 anos de idade. Então fique aqui comigo, estamos começando o programa A Vida em Foco. E nós vamos falar hoje sobre um outro aspecto desta encíclica que o Papa Leão XIV escreveu acerca da humanidade magnífica, como ele chamou, do latim. E nós temos trazido para você aos poucos alguns aspectos bem particulares desta encíclica, afinal ela é riquíssima nesse conteúdo que o Papa Leão trouxe para nós, principalmente com relação à tecnologia, mas que não é o foco principal que ele traz, Chama a atenção por ser um tema atual, mas nós estamos vendo cada vez mais com os especialistas que nós trazemos o significado real deste tema que o Papa Leão XIV traz. Então hoje nós convidamos o professor Giovanni Colares, que vai falar aqui comigo diretamente de Fortaleza, ele que é coordenador pastoral da região episcopal São José da Arquidiocese de Fortaleza. Seja bem-vindo, meu querido. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês nessa missão constante de evangelizar. Com certeza, obrigada por participar aqui com a gente, professor Giovanni. Bom, a gente tem aos poucos aprofundado um pouco nessa encíclica Magnificat Humanitas do Papa Leão XIV, não é? E ele trouxe nessa estrutura esses 5 eixos que você colocou aqui pra gente, Esses 5 Cs, digamos assim, que fala do próprio coração, a conversão, cristocentrismo, comunhão e caridade. Por que desses conceitos? O senhor pode começar por esse ponto, meu querido? Cada vez que nos chega um novo sumo pontífice, costumamos buscar aqueles que acompanham de perto, aqueles que têm curiosidade, aqueles que participam de serviços de formação na igreja. Procuramos buscar qual é a didática fundamental daquele pontificado, qual seria o eixo que vai conduzir. Isso ficou muito fácil, por exemplo, no Papa Francisco, porque logo no seu primeiro documento, Evangelii Gaudium, ele expôs com muita clareza. O Papa Bento também, que o antecedeu, colocava com muita clareza em seus documentos, principalmente quando ele tratava do amor de Deus. E passou-se algum tempo para que o atual Papa fosse expondo as suas ideias. No entanto, foi possível, pelo menos eu fui percebendo algumas palavras-chave ou alguns conceitos que estavam sempre muito próximos dos discursos, das próprias ações e em alguns documentos que ele foi aos poucos nos liberando.
E, coincidentemente, isso é muito interessante porque forma uma mnemônica em torno da letra C, deu-se a perceber que o primeiro toque, o primeiro ponto que ele tocava muito era do coração, no sentido do centro da pessoa, da intenção interior, a predisposição interior para a outra palavra que também foi se firmando com o tempo, a conversão. E, claro, não como uma palavra solta, mas como uma ideia, foi se percebendo a posição cristocêntrica do discurso do Papa, ou seja, colocar sempre Cristo no centro de tudo. Logo em seguida, uma palavra que já estava muito em voga, por conta do conceito da sinodalidade, a comunhão. E também o desafio que o nosso Papa tem de traçar essa comunhão, estimular essa comunhão dentro desse cenário tão difícil no mundo e na igreja, que é o da polarização. E o conceito da caridade também, que é muito próprio ao cristianismo desde o início, e que nesse movimento sinodal, nessa também forma do Papa agir, resgata o conceito primordial do amor entre nós. Então, esses 5 Cs ficaram como eixo, anotei na minha agenda e fui percebendo. E quando saiu a encíclica, para minha surpresa, esses 5 C estão muito presentes naquilo que o Papa nos propõe. Interessante, é uma análise muito interessante, professor. E se a gente pegar essa linha de raciocínio, e você colocou até que o Papa, ele vai passando por esses 5 Cs, né? Deixa eu chamar assim para a gente resumir, mas num contexto que é bem atual, que é o da tecnologia, não é? De que forma que isso é vivido na prática, essa questão da conversão do coração, essa vida em comunidade, né? Esse Cristo no centro, se a gente passa também por esse momento tecnológico que, de alguma forma, parece nos distanciar dessas conexões que são tão humanas, não é? Entende meu ponto? Sim, é verdade. A técnica, desde o início da evolução mais forte da humanidade, sempre surpreendeu, sempre encantou, por assim dizer, o ser humano. Mas ela, quando usada de uma forma não direcionada ao amor, à caridade, portanto, não construída a partir de um coração em conversão que colocaria Cristo no centro e que naturalmente leva à comunhão, ela se torna um perigo. Então, o próprio Papa, no início do seu documento, ele faz uma lembrança de que a magnífica humanidade é construída em torno de Deus, porque foi criada por Deus, e que ela está num mais um momento decisivo de sua caminhada, entre construir uma nova Torre de Babel, daí um simbolismo ligado à técnica. A gente sabe que a história da Torre de Babel era uma necessidade humana de impor a técnica acima da vontade de Deus, ou construir a cidade de Deus, aquela em que somos chamados à comunhão, à conversão e a viver uma vida comunitária de participação. Então, a partir daí, o Papa vai construindo, mostrando como a Igreja caminha na história, como a humanidade vence os desafios que são dados ao longo do tempo. E num referencial mais recente, ligado até à sua identidade, como o nome que adotou de Leão, lembra da importância de se revisar a doutrina social da Igreja, que foi iniciada ali pelo Papa Leão XIII. Então ele começa a trabalhar esse aspecto, lembrando-nos a importância de revisitar essa doutrina social e também nas suas recentes aparições nas quartas-feiras, que a gente tem a possibilidade de acompanhar pelo YouTube, quando ele faz sua catequese, ele tem resgatado também uma releitura, um voltar a receber os ensinamentos do Concílio Vaticano II de uma visão purificada, tirando os favoritismos políticos, tirando as polarizações que causaram na década de 70 e seguintes,
e procurando nos dar uma visão mais límpida para que nós possamos ter instrumentos para construir juntos esta muralha, reconstruir, vamos dizer assim, o templo da sabedoria da igreja, que nos é tão necessária e imprescindível. Sim. Professor Giovanni, agradeço a sua participação aqui, a sua contribuição para que nós possamos entender melhor o próprio pontificado do Papa Leão XIV, né, através desse documento. Seja sempre bem-vindo à TV Evangelizar. Eu agradeço e lembro a todos que é hora da gente rever os documentos da igreja, prestar mais atenção no que o Papa nos diz e evitar a divisão na igreja. Temos que construir tudo em comunhão e caridade. Muito obrigado e um forte abraço. Obrigada e um abraço para você que também está me acompanhando de Fortaleza, capital do Ceará, que nos acompanha pelo canal aberto 21.1. E agora nós vamos falar de saúde para você com os benefícios da creatina. Acompanhe comigo. Boa tarde para você que nos acompanha. Vamos falar dos benefícios da creatina que faz aí pela sua saúde. Então, se você está sofrendo com dores no corpo, presta atenção, aquela dor nas costas, dor no quadril, dor nas pernas, nos braços, aquele cansaço que você vem sentindo, você mal consegue levantar da cama, não consegue sentar num sofá direito. Então, presta atenção porque tem como resolver, porque tem o combo de creatina. Além da creatina, gente, tem também o colágeno tipo 2 e a coenzima Q10. Então, esse combo, ele é perfeito para cuidar da sua saúde, vai te dar mais força muscular, vai aliviar sim as suas dores e vai te dar mais energia, mais disposição para o dia a dia. Inclusive, os médicos indicam a creatina. Acompanhe só o recado da doutora Renata. 4 motivos para você colocar um combo de creatina no seu dia a dia. 1. A creatina ajuda a dar mais força e também auxilia na regeneração dos músculos, na cognição e função cerebral. 2. Coenzima Q10, que protege o coração, combate o cansaço e auxilia na regeneração das células. 3. Tem colágeno tipo 2, que auxilia na lubrificação das articulações e na diminuição das suas dores. 4. Eu, doutora Renata de Nóbrega, recomendo para você esse combo. Viu só, gente, como é importante? Então, entre em contato agora mesmo através do 0800 771 4646, porque tem promoção especial para você que está acompanhando o programa. 70% de desconto vai chegar aí na porta da sua casa e tem presente também. Olha só aqui, você leva 2 presentes. O sérum facial, que vai te ajudar a rejuvenescer, e também o gel de massagem, que acaba aliviando aí as suas dores. Não perca essa oportunidade de cuidar da sua saúde. E é muito prático, viu? Vou até mostrar aqui, ó. Você vai colocar um scoopzinho, mexe e prontinho. É rápido, é prático e você toma e está cuidando da sua saúde. Então não perca essa oportunidade porque essa promoção ela é válida somente para os próximos 5 minutos a partir de agora. Então corre para o telefone, povo abençoado. E já que estávamos falando sobre Papa Leão XIV, quero trazer para você essa iniciativa que ele fará a partir do mês de setembro, uma inauguração da exposição Akiva. Essa mostra faz parte de um amplo ciclo expositivo que foi intitulado Catástrofe e Maravilha, dedicado a uma reflexão sobre os elementos naturais como espelho dos medos e das esperanças da humanidade. A exposição celebra obras do artista júnior, o tipógrafo Bill Moran e o chefe Fulvio Pierangelini. Essas exposições pretendem favorecer o diálogo entre a arte contemporânea e o patrimônio secular da Biblioteca Vaticana. A exposição poderá ser visitada de 25 de setembro de 2026 a 14 de maio de 2027, em dias específicos da semana, que podem ser consultados no site do Vaticano quando a exposição for inaugurada. E hoje nós celebramos uma data especial. Vamos dar os parabéns e pedir as bênçãos para o querido arcebispo de Fortaleza, Dom Gregório Paixão, aniversário episcopal nesse dia 29 de julho. Então, que Nossa Senhora possa o proteger nesta missão, interceder por você, pelo Senhor Dom Gregório, e a todos que estão aqui participando nesse momento da TV Evangelizar, que possa rezar aí nas suas intenções
colocar a missão de Dom Gregório Paixão. Daqui a pouquinho nós vamos ter aqui uma reflexão que vamos fazer acerca de quando envelhecemos. Por que é que a maioria das pessoas tende a se aproximar de Deus mais durante esse período, durante a velhice? Será que nós temos uma explicação para isso? Mas ao menos podemos pensar nas razões, não é? Então volte aqui comigo, saímos com imagens de Fortaleza, no Ceará, que nos acompanha pelo canal 21.1. E o Ceará, o estado que foi o primeiro brasileiro a abolir a escravidão, isso foi em 1884. 4 anos antes da Lei Áurea, o que rendeu a alcunha de Terra da Luz. Já eu volto. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. De volta com o programa A Vida em Foco para todo o Brasil. E agora nós trazemos um tema que pode ser uma reflexão para o futuro, para aqueles jovens que me acompanham, mas que também pode ser uma constatação para quem já está com a idade mais avançada. E nós vamos falar de fé, de espiritualidade e entender se existe uma relação nessa idade. Quer dizer, com o passar do tempo, com o envelhecimento, as pessoas tendem a se aproximar mais de Deus. Existem alguns números que mostram isso, que de fato as pessoas se tornam mais próximas na oração e também na gratidão. Então a gente convidou aqui a doutora Paula Reis, que é psicóloga, para falar desse tema, né, minha querida? Bem-vinda. Obrigada, boa tarde, muito obrigada pelo convite, eu estou à disposição. Obrigada, minha querida. Então vamos entender um pouco se existe, né, uma explicação, uma constatação, enfim, desta idade mais avançada com o relacionamento com Deus, talvez pela fragilidade. Existe algo que a psicologia tem estudado? Sim, a psicologia fala que no processo de amadurecimento. Então, a maturidade, ela traz todo esse desenvolvimento que, além de toda essa parte física, material, você vai, na medida que você vai amadurecendo, você vai buscando algo maior. Né? Que é propósito de vida, que é uma compreensão maior da vida, que é o sentido da vida. Tá. E esse processo faz com que a gente vá lidar com coisas acima da gente, que é a nossa espiritualidade, que é o nosso processo da relação com o divino. Entendi. Então tem muito mais a ver com a maturidade. Por isso que não está presa à idade, mas muitas pessoas que passaram uma vida inteira sem o amadurecimento, com a idade, tendem a amadurecer também. Quem tem na sua história familiar toda uma relação já com Deus, que é muito importante que a gente já ensine às crianças que existe. Faz diferença. Isso, porque não existe a questão de que você, quando crescer, você vai escolher isso. Não, isso você constrói com a criança, né? Na família. Então, muitas pessoas na velhice, porque perdem toda a sua saúde física, porque elas perdem muitas coisas. Na velhice a gente perde muito mais do que ganha. Então, diante dessas situações, você fica numa angústia, buscando um caminho. Então, muitas vezes na velhice, quem não tem essa relação com o divino, com a sua espiritualidade, com a fé, muitas vezes por suas perdas, elas encontram esse caminho. E aí elas começam realmente a fazer esse processo. Mas naturalmente isso acontece com a maturidade. Então, na medida em que a gente vai realmente se desenvolvendo, amadurecendo, a gente vai chegar numa idade onde isso se torna maior, mais importante. E isso você também vai trabalhar para que você possa oferecer isso para sua família, isso fica como um legado, você se desenvolve muito mais. Por isso que naturalmente se fortalece. Sim. Né? E a questão da gratidão? Porque a gratidão também acaba aproximando de Deus. Com a idade, as pessoas se tornam mais gratas? Não necessariamente. O que define isso, né? Não necessariamente a pessoa se torna mais grata. Pelo contrário, tem pessoas que se tornam muito mais amargas. Por essas perdas que você mencionou. Revoltadas. Elas passam uma vida brigando, como se elas estivessem o tempo todo num confronto com a realidade.
né? A gratidão, ela também é algo para ser praticado. E isso é bíblico quando a gente compreende, né? Se todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam o Senhor, também é um caminho para a gratidão. Coisas boas, coisas que nos desafiam, coisas que são ruins, as perdas, tudo isso vai contribuir para o nosso desenvolvimento, para a nossa evolução. Quando a gente começa a compreender isso, você vê que o caminho que vai acontecer junto é o caminho da gratidão. Porque é o caminho de compreensão disso, de agradecer que às vezes um desafio, às vezes uma doença, às vezes uma perda, está me ajudando a me tornar mais humano, entender que eu não sou essa super pessoa, que realmente tem algo maior e que a fé, ela é capaz de realmente me transformar. A fé é capaz de melhorar quem eu sou, que eu também possa contribuir isso com as pessoas que eu convivo, com a minha família, com os meus amigos, nos lugares onde eu convivo. Então, esse é um processo que eu vejo que é do amadurecimento, da maturidade, não necessariamente de envelhecer. E você mencionou também a questão de como cresce esse adulto dentro de uma família. Se ele foi ensinado desde cedo, desde a infância, a ter fé, a buscar a Deus. Mas e se for o contrário? Se essa pessoa não teve esse contato cedo, como que é a conversão mais tardia? Isso acontece, essas perdas, esses momentos de dificuldade podem aproximar de Deus a ponto de uma conversão acontecer, por exemplo, na velhice? Pode, e isso muitas vezes acontece diante de situações que são adversas, situações que são desafiadoras, são perdas, são dores. Às vezes a pessoa nunca ouviu falar sobre isso e ela vai se encontrar com esse Deus que alguém vai poder falar para ela. Então, quem é cristão também tem essa responsabilidade de muitas vezes vendo uma pessoa mais velha ou até um jovem, eu diria, um adulto que está passando por uma situação que é desafiadora, esse cristão pode perguntar se ele tem uma religião, se ele tem uma fé, se ele tem um caminho que seja espiritual e ajudar essa pessoa a se fortalecer. Minha querida, muito obrigada por vir falar desse tema com a gente hoje. Sempre bem-vinda aqui à TV Evangelizar. Obrigada a você. Obrigada. E olha, a gente está falando aqui de envelhecer com fé, mas a gente não precisa esperar chegar a essa idade. Escutou aqui a nossa conversa. Então, esse convite aqui é para os jovens que estão me assistindo, jovens da sua casa. Nós teremos a Vigília Jovem, que vai acontecer numa noite especial de oração aqui na TV Evangelizar, aqui no Anfiteatro Jesus das Santas Chagas, no dia 1º de agosto, a partir das 23 horas. Então vai ser a madrugada do dia 1º para o dia 2, até às 6 da manhã, mas os portões já estarão abertos a partir das 9 horas da noite, aqui no anexo ao Guadalupe, o Anfiteatro Jesus das Santas Chagas. A presença do Padre Francisco Passionista, do Padre Vinícius da Copiosa Redenção, do Padre Cleiton Munhoz, do Frei Gabriel, do Irmão Mariano, além da comunidade católica Shalom, o Projeto Lumen, Tiago Lopes da TV Evangelizar, Janaína Santana do Ministério Noite de Louvor. E a entrada é gratuita. Então não tem desculpa, né? É só você incentivar. Você que já tem mais idade sabe a importância da fé, incentive os jovens da casa, da família. E você que é jovem, que também tem as suas lutas, não passe esse momento sozinho e esteja conosco nesta vigília, nesta oração, a Vigília Jovem. Vamos falar agora do Caminho dos Santos Mártires. Você conhece? Porque olha só, já é a 8ª edição deste Fórum Nacional de Turismo Religioso, que vai acontecer entre os dias 24 e 26 de novembro em Congonhas, Minas Gerais. Reconhecido como o único evento nacional com foco exclusivo no turismo religioso. O fórum também reúne instituições públicas e privadas para discutir estratégias de desenvolvimento do segmento, fortalecendo políticas públicas e aproximando destinos dos mercados emissores. Além do Caminho dos Santos Mártires, o Rio Grande do Norte abriga a imponente imagem de santuário de Santa Rita de Cássia, um dos maiores monumentos católicos do mundo e importante centro de peregrinação do Nordeste. Na Serra do Lima, encontra-se o Santuário de Nossa Senhora dos Impossíveis, que recebe milhares
milhares de romeiros durante todo o ano. E a capital, Natal, reúne um importante conjunto de igrejas históricas que narram parte significativa da formação religiosa potiguar. E você pode conhecer o Caminho dos Mártires no nosso YouTube, TV Evangelizar Oficial. Acesse para você descobrir mais sobre este caminho religioso. Nós saímos com imagens de Natal no Rio Grande do Norte. Estão nos acompanhando pelo canal aberto no 17.1. E uma curiosidade, a Arquidiocese de Natal vai celebrar hoje os 100 anos de vida de Dom Heitor de Araújo Sales, ele que é arcebispo emérito de Natal. A solene celebração eucarística em ação de graças será presidida pelo arcebispo metropolitano Dom João Santos Cardoso, às 17 horas na Catedral Metropolitana, na Cidade Alta. Já eu volto. E agora eu quero falar com você que já pensou tantas vezes em estudar mais, em aprender algo novo e de repente fala assim, mas nessa idade, recomeçar, ou então fazer algo que eu nunca fiz. Então essa é uma inspiração para todos nós aqui hoje, porque o seu José, aos 76 anos, se formou na faculdade. Acompanhe comigo essa história. O tchutchuco da Dona Clarice, o amado da Betânia e da Beatriz, o seu José de Oliveira Moraes, 76 anos. E foi assim, com esse sorriso no rosto e de braços abertos, que o seu José recebeu o tão esperado diploma da faculdade aos 76 anos de idade. Morador de Santa Teresa do Oeste, cidadezinha de pouco mais de 10 mil habitantes no oeste do Paraná, ele já é aposentado e vive uma vida tranquila. Mas durante os últimos anos, essa inquietude fez ele se virar entre provas e trabalhos do curso superior de gestão pública. Mas, seu José, por que estudar agora? Então, meu sonho é sempre estudar, e a gente só não estudou mais por falta de aquisição, né? Quando era mais novo, mais jovem, tinha que trabalhar para o pai, aquele problema todo, a gente morava naqueles ranchos, e aí foi trabalhar na roça e tal, só lia aquilo que estava costumeiro ler. Como se formar ainda era algo distante, ele viu o próprio sonho se realizar com as filhas, e foram elas que o ajudaram desde o início. A Betânia, por exemplo, levou o pai para fazer o Enem. E ele fez 3 vezes. 2 vezes ele reprovou por conta da redação, porque ele não terminou os estudos quando era criança, né? Então veio terminar quando era adulto, ele só aprendeu a ler e escrever. Então ele tinha um pouco de dificuldade com a interpretação textual, esses textos mais científicos, né? Então a gente teve até que ajudar um pouco. Então na redação ele acabava perdendo as duas vezes que ele reprovou. Na terceira, daí eu fui levar ele na faculdade e ele com aquela empolgação, não, agora se Deus quiser eu vou passar, eu vou conseguir. Inclusive postei, né, no Twitter que viralizou, assim, né, uma foto dele lá na frente todo animado, e essa vez ele passou, assim, então, assim, foi muito gratificante, né, ele passou, ele queria fazer psicologia, aí a gente ficou cuidando, a nota de corte, aí cortou, e o último que deu pra fazer com a nota foi gestão pública, daí ele falou, eu vou fazer, porque eu quero fazer uma faculdade, então eu vou fazer. Até mesmo quem está ao seu lado há 35 anos não poderia soltar a mão num momento tão especial. Dona Clarice conta como foi ver a dedicação do marido com os estudos. No começo eu sofria junto com ele, mas enfim, depois eu vi que ele estava animado e pegou o embalo, né, que nem diz. Mas aí saiu, graças a Deus, que conseguiu realizar o sonho dele, né? Todo o empenho resultou até numa moção honrosa na Câmara de Vereadores da cidade. E outro componente importante nesse processo foi a fé. Seu José é ministro da Eucaristia e sempre pedia uma ajudinha especial. A minha fé, a minha oração, cada momento que eu estava lendo, eu tinha minhas orações, cada momento eu ia na missa, me colocava diante de Deus, pedindo sucesso para os meus estudos, né? A fé para mim foi tudo para mim. E quem pensa que ele está satisfeito só com a formação, está enganado. Se aparecer atuação, eu atuo.
preparo mais um pouco, tá? Que até a hora que der certo fazer um concurso público, vou ver, quem sabe posso fazer uma pós, vamos ver o que dá. E fico aí na expectativa. Mas hoje o senhor está realizado? Estou realizado com essa formação. Se puder ir mais além, eu com muita alegria eu vou. E como essa história do seu José envolve muita fé, muita perseverança, nós trouxemos no nosso quadro Pergunte ao Padre de hoje questões sobre fé. Acompanhe comigo. O que fazer quando a minha fé esfria? Querido irmão, querida irmã, olá Carol, tudo bem? Então, pergunta importante, o que fazer quando a fé esfria? Naturalmente, quando sentimos frio, nós procuramos nos aquecer, procuramos um agasalho, procuramos uma fonte de calor. Assim também seria com a fé. Quando ela enfraquece, precisamos procurar um calor, o fogo que queima sem se consumir, Jesus Cristo. Juntamente a Ele, a nossa fé é aquecida, é renovada. Também seria importante ter uma concepção amadurecida do que a fé. Ela é muito mais que um sentimento. No Evangelho de Mateus, no capítulo 7, nós aprendemos que a fé é como uma pedra que sustenta a nossa vida. No capítulo 17 de Lucas, a fé seria uma semente que, plantada em nosso coração, pode crescer, dar frutos, bons e abundantes frutos. Neste mesmo evangelho, os discípulos pedem a Jesus: Senhor, aumenta a minha fé. A fé cresce. Tudo que nós alimentamos em nossa vida cresce. Então alimente a sua fé com uma boa leitura espiritual, alimente sua fé com uma boa oração, alimente a sua fé com a vida sacramental, que assim ela vai estar sempre aquecida e pronta para ser a pedra que sustenta a sua vida mediante as dificuldades, mediante as tribulações, como aprendemos mais uma vez lá no capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Que Deus abençoe e que faça que a nossa fé cada vez mais cresça, para que ela nos leve cada vez mais ao Senhor. Deus abençoe cada um de vocês. O fato é que quando nós temos dúvidas de fé, nós nos deparamos com derrotas na nossa vida, não é? Por isso, esse tema me leva a te convidar para o que nós teremos amanhã aqui na nossa programação. Na realidade, toda quinta-feira agora as missas terão um tema específico. E o de amanhã é para vencer essas derrotas. Derrotas que nós temos na vida e que você vai poder colocar em oração. Então, na missa das 7h30 da manhã, que você pode participar aqui no Santuário Nossa Senhora de Guadalupe, também acompanhar pela TV Evangelizar e finalizando com a bênção do Santíssimo Sacramento. Então, compareça conosco aqui ou acompanhe pela TV Evangelizar para aprender a lidar com as derrotas. E falando nisso, essas missas que nós transmitimos e toda a nossa programação depende da sua ajuda. Tá lembrado disso? Que nós somos muito gratos a você que está aí do outro lado, que está me acompanhando, e até porque eu sei da sua missão junto conosco, que você acredita na missão de evangelizar, é que eu estou aqui para te lembrar de fazer a sua contribuição. Às vezes a gente passa na correria do dia a dia, esquece tantas coisas que você tem que fazer. Então, esse momento é para que você possa, enquanto eu falo, até fazer a sua doação. Esse QR Code é aquele que nós temos, confiável, aquele que vai te direcionar para a nossa associação Evangelizar é Preciso, e o valor fica a seu critério, mas é importante, qualquer que seja o valor, porque é assim que nós sustentamos toda a programação e toda a distribuição por todos os meios de comunicação. Então, se você já fez e puder fazer de novo, Deus te abençoe, viu? Se você pode ser mais generoso ainda durante esse final de mês. Se você ainda não fez, fica aqui o meu lembrete, faça a sua contribuição, nos ajude, seja um associado fiel. E agora eu quero trazer para você o que a igreja celebra, que é Santa Marta. Sabe Santa Marta? Irmã de Maria, irmã de Lázaro, todos amigos de Jesus. Então, esta Santa Marta hoje a igreja celebra. Os três amigos frequentemente se hospedavam Jesus em sua casa, que ficava em Betânia, perto de Jerusalém, quando o mestre visitava a cidade santa.
E Marta, segundo as Escrituras, era quem mais cuidava dos cuidados práticos da casa como anfitriã. No Vaticano existe a Casa Santa Marta, lugar onde hoje ficam os cardeais durante um conclave, por exemplo. Antes da reestruturação ordenada por João Paulo II, que lhe deu a configuração atual, Santa Marta era historicamente um pequeno hospital, localizado fora dos palácios apostólicos. Em 1884, por uma ordem do Papa Leão XIII, o edifício de Santa Marta foi transformado em um lazareto para acomodar as famílias papais e a dos bairros próximos de São Pedro. A Casa de Santa Marta também foi refúgio para muitos judeus durante os anos de perseguição nazifascista. Finalmente, São João Paulo II decidiu transformá-lo em uma casa de conclave com obras de restauração concluídas em 1998, após as quais se tornou o hotel que é hoje. Agora, recadinho dos nossos apoiadores para você. Inchaços, formigamentos, dor em agulhada, em queimação, boca seca, aquela vontade frequente de ir ao banheiro, você sofre com diabetes? Você precisa conhecer Glicotrate. Ligue agora, 0800 555 5123. Diabetes não controlada é muito perigosa e pode trazer consequências irreversíveis ao seu organismo. E aí, quanto que vale a sua vida, hein? O excesso de açúcar no sangue lesa órgãos e principalmente as artérias. Segundo o Ministério da Saúde, uma pessoa com diabetes triplica as chances de problemas cardíacos. O que você precisa é baixar o açúcar no sangue e muitas vezes não consegue, mesmo tomando os medicamentos certinhos, não é verdade? Glicotrate é a cápsula inimiga do açúcar. Faz o seu pâncreas trabalhar para diminuir a glicose, diminui os sintomas terríveis que a diabetes causa. Aquele cansaço, a sonolência, a falta de energia, o aumento dos processos inflamatórios. Tudo isso diminui quando você usa diariamente o seu aliado no combate à diabetes. Glicotrate é orgânico, não tem contraindicações. E os depoimentos dos nossos clientes satisfeitos comprovam reduções efetivas. Baixam de 300 para menos de 100 a glicemia. Conseguem sarar feridas que não cicatrizam por causa da doença. Use e sinta a diferença na sua qualidade de vida. E olha mais, hein? Ligando agora, você vai ganhar um pote para 4 meses de tratamento. São 120 cápsulas de presente, mas a promoção só vale para os 5 minutos, hein? Para os próximos 5 minutos. 0800 555 5123. Ligue e ganhe 120 cápsulas do Glicotrate. Peça direto do laboratório e garanta um super desconto no seu kit parcelado e sem juros. 0800 555 5123. E agora eu quero fazer um convite muito especial a você, para que você possa se aproximar da Santa Mãe de Deus no título de Nossa Senhora das Lágrimas. A partir do dia 2 de agosto, a TV Evangelizar vai transmitir todos os dias aqui na programação, às 1h45 da tarde, orações, meditações das dores e a via sacra sob o olhar de Nossa Senhora das Lágrimas. Então eu convido você a fazer esse percurso durante todo o mês de agosto, diariamente aqui conosco e sob a proteção de Nossa Senhora das Lágrimas. 1h45 da tarde aqui na TV Evangelizar. E espero que você tenha gostado de tudo que nós preparamos para você no dia de hoje. Fique com a gente que tem muito mais para você e para sua família. E eu te espero amanhã no mesmo horário, às 3h30 da tarde. Fique com Deus.